do Pai Santo, estamos em Tua presença, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelos meus irmãos, pela Tua igreja, pelos meus amigos. Obrigado pelos meus alunos, pelos meus mestres. Pai bondoso, Pai Santo, ajuda-nos. Dá-nos a Tua graça, Senhor, abençoando o nosso propósito. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, mesmo tarde da noite, mas nós vamos postar uma ajuda, pelo menos vemos assim, para os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Os alunos que às vezes não podem participar, outros alunos que participam em lugares, em congregações, em subcongregações, onde existam professores mais limitados, se é que tem, a gente sabe que tem, e a gente se propõe a ajudar. E os professores, porque mesmo preparando suas aulas, é sempre bom uma segunda opinião, uma segunda lição, uma forma de ver, outro ângulo do mesmo tema. E nós estamos com EBD na web. Esta é a 5ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, 3º trimestre, e o tema, um tema especial, a identidade do Espírito Santo. A divindade tem identidade. Um dos argumentos dos propagadores do Jeová deles é: Deus tem nome, Deus tem que ter nome e tal. Deus não faz questão, não fez muita questão. Eu gosto muito de ler o Êxodo, quando Deus diz a Moisés que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não foi conhecido pelo nome desses patriarcas. E eu louvo a Deus, eu gosto muito do ensino das Escrituras e esta conveniência divina de não fazer tudo de uma vez. A conveniência de Deus, a conveniência divina foi revelar a sua palavra, a sua identidade, a sua pessoa, progressivamente. Eu acho isso maravilhoso. Sinto muita felicidade em ser aluno da Escola Bíblica Dominical, professor da Escola Bíblica Dominical, ter uma história como superintendente da Escola Bíblica Dominical e incentivar. Eu sou também um incentivador para as pessoas da Igreja do Senhor Jesus frequentar essa reunião, esse culto. É um culto de aprendizado, de congraçamento, onde a gente se comunica bem com os irmãos, interage com o professor, é uma bênção. E o tema de hoje é este, a identidade do Espírito Santo. O texto áureo é 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto a respeito desta relação profunda e, até certo ponto, inconcebível pela mente dos nossos contemporâneos, como também foi inconcebível, impensável, incompreensível na mente dos contemporâneos do apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: cremos que o Espírito Santo é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. A identificação do Espírito Santo como a 3ª pessoa, ele expõe lá no fechamento, lá na conclusão, que não é uma questão hierárquica, é uma questão de apresentação.
Ele aparece na fórmula batismal, na terceira posição, portanto, mas a gente sabe que também não é bem assim. Se o pensamento deste teólogo é este, a sua compreensão chega a esse nível, digamos, razoável, satisfatório, nós sabemos que no contexto da religiosidade existia, na verdade, era um conceito estranho. Eu vou quebrar tudo aqui. É um conceito estranho em relação à divindade. É como se Deus fosse muito poderoso e muito duro, muito carrasco, o Filho fosse muito poderoso, mas submisso e amoroso, portanto, menos poderoso e mais amoroso, e o Espírito Santo fosse uma espécie de serviçal. O conceito trinitariano, ou dentro da religião, beira o absurdo. Deus era todo-poderoso, mas rigoroso. O Filho não era todo-poderoso ao ponto de morrer, mas é o bonzinho, é o Salvador. E o Espírito Santo é um faxineiro do mundo, aí um faxineiro da igreja, um servidor. É muito ridículo até. E ninguém nunca expôs desta forma, que ridiculariza mais ainda. Mas é porque a religião não segue a palavra, não valoriza a palavra. A religião não vê a divindade revelada em três pessoas com esta igualdade, com este poder igualitário. Então, a verdade prática aqui, ele expõe, é muito bom a forma dele dizer, mas a religião não pensa como ele. A nossa leitura em classe é João, capítulo 14, versículos 15 a 18, e no mesmo capítulo, versículo 26. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A maravilha que é a instrução de Jesus Cristo para os seus discípulos em relação ao ofício do Espírito Santo. Ele teria um ofício paternal, porque não ficaríamos órfãos. Ele teria um ofício consolador, porque na ausência de nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente, o Espírito Santo espiritualmente substituiria. E ele teria a função de convencer, uma função de agir promovendo a atratividade. Ele é que nos atrairia para as verdades bíblicas. Ao ouvirmos a voz do Evangelho, seríamos despertados pelo Espírito Santo para nascer espiritualmente, para a fé. Então, meus amados, eu acho muito bom, bem interessante o conteúdo desta lição. Não podemos, eu sou um reclamão nisto, e acho que é uma lição muito vasta, são 4 tópicos, e um tema muito profundo, e também, não sei se é pela questão de habilidade. Eu, na condição de professor que sou, mesmo diferenciado em relação aos mestres da CPAD, eu faria pelo menos 2 lições com este conteúdo. E tem muita matéria, são muitos textos, e eu não sou partidário, adepto da leitura corrida. Leitura corrida a gente faz em velório, leitura corrida a gente faz em culto relâmpagos, leitura corridas a gente faz em
reuniões, digamos, que não se propunha a ensinar, só comunicar ali, pregar a palavra, comunicar de alguma forma. Mas quando se trata de uma matéria tão profunda, quando se trata de um assunto que, para mim, não é controverso, mas já promoveu ou provocou muita controvérsia em 2 milênios. E não vai cessar essas controvérsias, até porque cada organização que aparece por aí, com suas motivações as mais estranhas possível, eles falam do Espírito Santo, atribuem ao Espírito Santo, e ainda tem aquela pândega do azeite. Tudo com eles é unção para cá, unção para lá. Eu tenho um amigo meio perturbado, como eu, não sei se tem pior, e ele disse que ele foi pregar no lugar e ele disse, e a gente escuta e está lá, e a música dá um tapa na unção, empurra a unção, traz a unção, chuta a unção. E, exageros à parte, fala-se muito em unção e não se ensina tanto sobre o Espírito Santo. E fica digamos, um questionamento. Como é que eu vou receber a unção? Como é que eu vou saber se é a unção? Se é do Espírito Santo, se eu não sei quem é o Espírito Santo? Se eu não conheço sua personalidade, se eu não conheço seus atributos, se eu não conheço as suas funções nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, e se eu não conheço as suas atribuições na igreja. Então, meus amados, é uma necessidade, pelo menos minha. Eu me associo com os outros necessitados de aprender e, como professor, me proponho, me perdoem, mas eu me proponho a ensinar. A introdução do nosso texto é o seguinte: as Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho como terceira pessoa da Trindade, e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Concílio de Nicéia. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do quarto século, do século IV. A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. A Bíblia Sagrada, quando manuseada com inteligência, com temor, com humildade e com submissão ao próprio Espírito Santo, e por experiência, ela se mostra suficiente para a revelação da divindade. A Bíblia Sagrada, pelo que foi feito, revela o Criador. A Bíblia Sagrada, pela história da Igreja do Senhor Jesus, que convencionou se chamar cristianismo, mostra o poder do Salvador. A Bíblia Sagrada, como a carta eclesiástica, a carta de Deus para o mundo, falando exatamente da necessidade humana e do propósito divino de se autoconhecer, se autorrevelar, se fazer conhecer, ela mostra com clareza a poderosa pessoa do Espírito Santo. Portanto, a meu ver, e para mim, por experiência, a Bíblia é suficiente, sem rejeitar a literatura, sem rejeitar a escritura, não desprezei um curso teológico, mantenho uma mini biblioteca por necessidade e valor, que eu valorizo o conhecimento, mas para a revelação de Deus não existe livro bom, só existe a Bíblia Sagrada. Não existe autor bom. Olha, autor fulano, autor cicrano. Eu louvo a Deus pelos escritores, oro sempre pelos escritores, eu oro muito, eu oro pelos tradutores, eu oro pelos meus irmãos, conhecidos ou não. Mas para revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente a Bíblia. Não tem confissão de fé que substitua esta revelação do nosso Deus.
O primeiro tópico é o Espírito Santo, é o tema. E vai falar no item primeiro a revelação divina, no segundo o esquecimento e no terceiro item o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles foram ensinados a depender do Espírito Santo. Foram ensinados a depender do Espírito Santo. Nós aprendemos na palavra de Deus que eles tinham uma dependência, eles não criaram, eles tinham dependência do Espírito Santo, foram instruídos nisto e enquanto dependeram do Espírito Santo foram bem-aventurados. Então a nossa leitura, eu gosto de ler pensando em quem não lê, em quem não sabe ou em quem não tem a literatura. A revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva. Como disse um dos pais da igreja no século IV, o Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo Testamento manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Gregório de Naziano foi o autor destas máximas. E o Senhor Jesus revelou o Pai, João 1,18. E o Espírito Santo é quem revela o Filho, João 16,14 e 1 Coríntios 12,3. Então, o Espírito Santo, aqui, em relação à revelação da divindade. O Antigo Testamento revelou de uma forma muito profunda e clara o Criador, e através dos escritos de Moisés, fixou com um prego lá muito bem fixado na mente judaica, e através do Shema, impossibilitando, inutilizando os judeus para acreditar numa outra divindade. E, na verdade, sabemos que as três pessoas da divindade não se tratam de triteísmo, mas entender isto nunca foi fácil. E eu diria para ninguém. Só por revelação, e precisamos ter a Bíblia Sagrada como parâmetro, como panorama divino, para a gente vislumbrar nele os pontos que centelha ali a revelação do nosso Deus. O segundo item fala do esquecimento. Há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo no que diz respeito à sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde o Gênesis. Eu acho lindo, maravilhoso e prático quando o Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe a turma do caos, a teoria do caos, o mundo é cheio de teoria. Eles criaram a teoria do caos, porque no segundo versículo diz: a forma era ou estava, sem forma e vazia. Então, o caos, a teoria do caos é que Deus criou, estava tudo maravilhoso, quem sabe é uma comunicação profunda entre a terra e os céus, como será no futuro, conforme o ensinamento da própria Escritura. Mas aí houve a rebelião, a revolução lá na eternidade, lá nos céus, e a terra se convulsionou com isto e ficou arruinada, o caos aconteceu. Não passa de um pensamento, uma mente fértil, um pensamento, mas, na verdade, a revelação de Deus foi progressiva, a criação também não foi um estalo, não foi de um estalo. O poder de Deus é suficiente para fazer de um estalo, mas não foi feito assim. Então, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não está aqui a exigir um período
de tempo ignorado, e um vasto período, e muito menos uma revolução nas raias celestes para haver essa consequência na Terra, esse distúrbio. A Terra, o céu sofre a rebelião e a Terra é quem se convulsiona. Não partilho deste pensamento. Mas na sequência da Terra sem forma e vazia, portanto, a terra existente coberta por água, aparece a figura do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que não é diferente, o Espírito de Deus é o mesmo Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se movendo de uma forma que, se fosse visto por pessoas, seria praticamente imperceptível. Ele se movia, algumas versões diz pairava, pairando. E não temos muita material para escolher aí, segregar, mas como o Espírito Santo no futuro revelou-se, pelo menos na visão de João o Batista, ele revelou-se como uma ave, como uma pomba, dá para imaginar o Espírito pairando sob a face das águas. Então, é perfeita a manifestação de Deus nas Escrituras e já aparece criando Deus, os céus e a terra, e o Espírito Santo, digamos, adornando, ou fertilizando. Eu não sei quem, se me conhecesse, me qualificaria como um herege, seria quem sabe, uma pontinha de heresia, não sei que juízo eu sofreria. Mas a verdade é que o Espírito Santo era fertilizando a terra e as águas. Quando Deus disse que as águas produzissem vida, elas estavam fervilhando de vida. Elas estavam ali, a vida latente estava ali. E quando Deus ordenou que a terra produzisse vida, também a vida estava latente ali, e foi só uma questão de ouvir a ordem do Senhor. E, meus amados, aqui esta presença do Espírito Santo nas Escrituras, do Gênesis na criação, Gênesis 1 e 2, até o Apocalipse, versículo 22, 17. Mas esses dados da revelação precisavam ser definidos, daí a necessidade de formulações teológicas exigidas pela nova realidade cultural em que a igreja vivia, e pelas demais civilizações em que o Evangelho havia penetrado. Esta necessidade é reconhecida pelo autor, mas o nosso Deus, quando ele traz a igreja à existência, e a igreja tem o seu ministério, a igreja tem o seu ofício a exercer, ela teria se saído sem essas formulações. Deus não precisa de defensores. Às vezes nos propomos, na nossa infância, na nossa infantilidade ou ignorância, nós queremos defender. Eu mesmo, às vezes, me policio, de repente eu me vejo como um apologista do nada, porque Deus não precisa de mim para defendê-lo. Eu é que preciso da defesa dele. Eu preciso do Senhor para me defender em tudo. Mas nós acho que intrometemos neste tema tão profundo. Eu quero ser um defensor da doutrina, me torno um apologista gratuito e vou combatendo, aliás, até me inimizo. Eu sou inimigo desses inimigos. O inimigo de Deus é meu inimigo. Eu me torno aborrecível e me aborreço com facilidade com os perversores. Vão pervertendo, perverte a escritura, perverte o ensinamento normal, perverte o conceito teológico, perverte a adoração. Olha, eu sou absolutamente injuriado com os perversos, mas seria muita prepotência querer ser um defensor de Deus. Mas
os formuladores dessas doutrinas, eles talvez nem pensassem ser defensores de Deus. Eles estavam defendendo as suas próprias ideias e os seus grupos aderidos. Porque a igreja tinha, eu não devo usar a expressão facção, mas, digamos, segmentos. Um segmento oriental que tinha uma mentalidade filosófica, mas muito conservadores. Eles eram, ainda hoje, evocam lá uma ortodoxia que, de fato, nem existe. Ortodoxia na igreja ortodoxa é piada. A ortodoxia deles é só defender o Oriente, mas não a doutrina. É tanto que eles têm suas idolatrias, eles têm suas divindades lá, seus santos, seus elementos de culto, eles têm um critério, uma diferenciação no lugar da estátua, tem lá o mosaico, não sei o quê. Para mim faz pouca diferença você se prostrar diante de uma estátua esculpida ou de uma estátua desenhada. Para mim, ou melhor, de uma imagem desenhada. Para mim não faz diferença quando você reverencia este elemento extra-bíblico. Para mim é maldade, é paganismo, mas é uma ortodoxia mais da falácia do que da realidade. E ainda neste segundo item, meus amados, essas formulações teológicas que o autor vê como necessário, eu, sinceridade, acho que a igreja teria sobrevivido, quem sabe até melhor, sem elas. Não podemos negar que os segmentos da igreja, no princípio, os segmentos que tinham apoio no Oriente, esses segmentos se desenvolveram por muito tempo e determinados pensamentos doutrinários deles perduraram. Os que se beneficiaram do Império Romano Ocidental, houve inclusive uma espécie de substituição. O pontífice assumindo o lugar do imperador. O pontífice se tornou uma espécie de César da fé, se a gente pode dizer isso. Um César sem fé, um czar sem a fé. Mas, devido a isto, eles perpetuaram seus pensamentos, suas ideias. Mas a Bíblia Sagrada teria continuado sendo Bíblia sem eles, e a Igreja de Jesus Cristo continuaria sendo igreja sem a defesa deles, sem as formulações deles, sem o pensamento deles, sem a interferência ou intervenção deles. E ele conclui esse segundo item dizendo que as várias tentativas de fazer uma formulação que atendesse, que agradasse, que correspondesse à realidade, resultaram também em várias heresias. A pior e mais maldita de todas foi a heresia da Mãe de Deus. Esta foi diabólica, essa é infernal. E o pior é que esta coisa teve lugar, tomou forma exatamente lá nas raias da Diana. O culto da Diana havia, digamos, esmaecido, tinha diminuído a sua força, o seu vigor, e lá abriram as comportas da iniquidade e colocaram nesse patamar a Maria, que não é a mãe de Jesus, não. A mãe de Jesus não é. Olha, no mundo tem muitas Marias. A mãe de Jesus não foi, não é, nunca seria, nunca será o elemento do culto diabólico. Ela está guardada, ela está preservada de qualquer influência diabólica, de qualquer coisa negativa pensada ou escrita. A mãe de Jesus, ora, as nossas mães, que na sua dignidade e honradez, elas escapam às corrupções,
Agora, a mãe de Jesus Cristo ser envolvido nisso. O nome, Satanás, que é audaciosíssimo, emprestou o nome, tomou emprestado o nome e maculou o nome da mãe de Jesus. Mas, e o pior que foi na cidade da Diana, lá eu não sei, nos espaços da Diana, lá nos conventos da Diana, foi algo diabólico, não tem pior. O terceiro item aqui do primeiro tópico, meus amados, é o Espírito Santo e os primeiros cristãos. À luz do Novo Testamento, e comparando com as lideranças, com a literatura patrística dos séculos II e III, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja do referido período. Mas isso é óbvio, isso é tão claro quanto o sol ao meio-dia. É claro, claríssimo. Os cristãos do primeiro século, nem me refiro àqueles que conviveram com Jesus, mas aqueles cristãos que se converteram através do trabalho de Paulo, de Pedro, de João, aqueles homens que saíram pregando a palavra de Deus, inflamados de poder do Espírito Santo, Barnabé, o Saulo ali era um estranho no ninho dos discípulos, é tanto que são mencionados o Lúcio, o Manaém e o próprio Barnabé, e o Saulo vem por último. O Saulo é o último dos últimos, lá. Não, um ilustre desconhecido e ainda alguém com o pé atrás, porque ele tinha sido um perseguidor e tão cedo não perderam um receio. Foi necessário, o Barnabé foi uma espécie de fiador dele. Então, aqueles discípulos que se converteram após o Pentecoste, porque de Jesus, toda a igreja de Jesus é discípulo. A igreja é formada por discípulos. Você é uma senhora que se converteu, você é uma discípula. Aprenda, tenha amor pelas escrituras, queira aprender, busque. Não vá por cabeça de ninguém, não. Vá pela palavra de Deus. E quando muito em relação a alguma coisa, assista um vídeo ou pergunte alguma coisa, ou leia um livro, mas adote a Bíblia Sagrada como o seu livro para ser discípulo. E aqueles discípulos, eles conheciam muito mais do que os doutores. Eles conheciam muito mais do que os doutores de Alexandria, aquele monte de gente formada lá, que tinham a formação deles era uma coisa muito consistente. Porque, para começar, para ter a formação, precisava ter dinheiro, o patrocínio. Então, um mestre para cada aluno, ou pouquíssimos mestres, digamos, tinha classe, os mestres tinham um aluno, formavam um aluno. Quando a gente lê as escrituras, o Paulo, ou fala sobre Paulo, que ele era formado aos pés do Gamaliel, é porque havia isto. E no mundo grego, o aluno, às vezes, morava na casa do professor, ou o professor na casa do aluno. Isto foi comum no passado. E esses mestres, eles eram muito bem formados, eles eram gabaritados. Não dá para ignorar o conteúdo de conhecimento de homens como Suetônio, Cícero, e eram, sem pensar nos gregos, os grandes líderes da filosofia, sem pensar neles lá, porque eram homens, o Plínio, esses homens eram grandes mestres, eles estudavam, eles tinham conhecimento, mas os discípulos de Jesus Cristo, em relação ao Espírito Santo, dava de chinelo em qualquer daqueles doutores. Então, ele é feliz aqui no comentário que faz. Fica claro que aqueles cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais do referido período. Nem compara. Não dá para comparar. Aqueles homens eram teólogos,
Aqueles homens eram filósofos, associavam a teologia com a filosofia, criavam uma coisa, digamos, intermediário, meio termo ali, uma espécie de sofisma, e arranjava resposta para tudo via intelecto, mas a Bíblia Sagrada dispensa isto em relação à revelação de Deus. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio. Atanásio, ele teve um trabalho, ele foi influente, e na sua atividade, ele também ajudou na formulação do credo e de princípios. Ele era um egípcio. Bom, não sei, mas ele morreu no Egito, pelo menos. Ele nasceu em 296 e morreu em 373 e foi notável. Ele foi notável, notório conhecedor. Mas conhecer pela literatura, filosofar, pensar, matutar, criar e trazer à existência uma expressão, um termo, ser um neologista, se sai muito bem em relação à cultura e ao pensamento, mas para a revelação de Deus, a palavra não tem comparação. E este Atanásio, ele se destacou pela simplicidade e tal, mas mesmo assim, com certeza, ele perdia para os convertidos através do ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do Barnabé, do João Marcos e de muitos outros que nem chegaram a conviver com Jesus, mas tinham uma profunda experiência com o Espírito Santo, porque foram evangelizados por aqueles homens que tocaram da palavra divina, como dizia o apóstolo João. Então, meus amados, antes desse período do Atanásio, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Claro, eles não tinham conhecimento nem de Jesus. Como é que ia entender o Espírito Santo? Jesus tinha uma vida humana. Jesus tinha um registro humano. Não dava para negar a existência de Jesus, porque ele habitou entre nós, ele foi profissional, foi conhecido. Olha, eu queria falar com o carpinteiro, procura ele, é Jesus. É Jesus. Apresentado via família, através da família, é Maria, mãe de Jesus. Jesus, filho de José. Bom, Jesus tendo uma existência assim, real, concreta, física, foi morto sob Pôncio Pilatos. E eles não conheciam Jesus, ia conhecer o Espírito Santo. Através de especulação, de conhecimento, de uma busca, digamos, frenética para encontrar uma expressão que casasse, que satisfizesse as diversas correntes de pensamento grego, teológico, filosófico. Jamais. A palavra é quem tem a resposta. Eu posso não ter humildade para entender, para ouvi-la. O segundo tópico, meus amados, é a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem uma ação profunda na salvação dos homens. Se Jesus verteu o seu sangue para pagar a nossa dívida, aquela célula que estava contra nós, e com este sangue vertido, ele tem o poder de apagar os nossos pecados, ele apaga os pecados e pagou a dívida e apagou os pecados. O Espírito Santo tem o poder de nos atrair para a fila deste benefício. O Senhor Jesus proporcionou o benefício. O Espírito Santo administra.
Então, aqui, a divindade declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é o Espírito. Segundo aos Coríntios 3:17, a edição atualizada, que eu não sei se estou perto de morrer ou não, mas eu morro e não uso uma versão de Bíblia diferenciada só para justificar um termo. Eu não uso. Eu vou dizer, eu vou usar o meu texto tradicional, corrigido, e mencionar o que o outro diz lá. Mas, olha, sinceridade, facilita, com certeza, não dá para negar que as traduções mais modernas, a tradução, essa coisa da chamada linguagem de hoje, facilita o aprendizado. Existe aí uma Bíblia que o mundo todo usa, pelo menos o Brasil todo usa, e eles investiram muito. Parece que são ricos, ou muito ricos, ou riquíssimos, eu não sei se eles são muito ricos ou riquíssimos. Mas eles fizeram logo uma grade, uma quantidade de opções. Tem Bibliazinha, tem Bíblia média, tem douradinha, tem de todo jeito, até chegar aquele biblão para quem gosta de andar com a Bíblia pesada, que é a NVI. A NVI, a Nova Versão Internacional. Eu chamo a Bíblia do pasteleiro, porque eles tiraram tanta coisa dela, eles mutilaram tanto aquilo ali em nome de um texto. Não, os textos receptos são muito antigos, então o texto crítico vai criticar assim longe, pelo amor de Deus, porque eles criticaram de uma forma ridícula e fizeram alterações em muitos textos. Eu não vou usar jamais, nunca, usar um texto mutilado para justificar uma coisa que eu acho legal. E eu sei que todas as versões têm defeitos e todas as versões traduziu de alguma forma uma expressão melhor em determinado texto. Faz parte de traduções. Quem traduz sabe disto. Eu não traduzo. Conheço pouquíssimo, mas mesmo deste patamar baixíssimo do conhecimento, eu sei que é difícil traduzir. Eu tento fazer alguma coisa, faço traduções sacrificadíssimas e só para uso pessoal. Aqui, meus queridos, ainda sobre esta utilização. Os nomes, Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Aí ele cita o apóstolo Pedro naquele episódio do Ananias e a Safira. Ele cita aqui: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, a parte B. Deus e o Espírito Santo aqui são a mesma divindade. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, você encontra o Espírito de Deus pairando sobre as águas no Gênesis 1:2, e você encontra o Espírito de Deus pairando em nossa alma, habitando em nosso ser, no interior do nosso ser. Como explicar isto? Também não sei. Eu também não sei. Eu moro numa habitação comum, e conheço muitas habitações mais pobres, piores. No meu trabalho social e espiritual, ou sócio-espiritual, em comunidades, eu visito pessoas que não têm um lugar para sentar. Eu fico ali 10, 15 minutos conversando, enquanto se canta uma música ou lê um texto. Eu fico em pé porque aquela pessoa não tem um assento, uma cadeira,
para oferecer, mas quer dizer, tanta diferença assim, eu teria uma grande dificuldade para habitar naquele lá, na beira de um córrego, ao esgoto a céu aberto, muito mau cheiro. Eu teria uma grande dificuldade, mesmo morando numa casa tão comum, numa comunidade também, num negócio tão fraco. Mas, para mim sair da minha casa, que é limpinha, não tem esgoto a céu aberto e tal, para ir morar na beira do canal, com esgoto a céu aberto e muito mau cheiro diuturnamente, eu já teria uma grande dificuldade. Agora, imagina o Espírito Santo vir habitar aqui, morar aqui dentro, morar no seu coração, morar no nosso coração. Como entender? Eu não entendo, de fato não entendo, mas está escrito. Eu aceito. Está escrito. Então, o Espírito Santo, eu não tenho uma explicação. Como é que Deus, como é que a divindade, como é que uma parte da divindade, uma das pessoas da divindade habita no meu ser? Eu não sei, mas está escrito. Não sei explicar, mas sei experimentar. Está escrito. É experimental. É profundo. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo também apresenta isso. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Isso vem desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim. Aí entra o Davi em ação. O rei Davi estava no leito de morte. Já tinham feito de tudo, pensando em ajudar, tinham inventado até uma moça lá para dormir com ele, para aquecê-lo, naquelas coisas do Oriente, não é? O cara pensando em morrer e a turma querendo incentivá-lo a amar. E ele estava debilitado, tinha sido um homem de muitas lutas, de muito sofrimento, e ele estava no leito de morte. E o seu físico não estava pensando em amor, pensando em usufruir de algum benefício carnal, mas ele, naquela condição, ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Segundo Samuel 23, 1-3. Aliás, 1-4, a gente lendo. Eu gosto de ler texto, com contexto, para entender melhor. E foi Davi no leito de morte. Ele não ficou bom, não sarou, dali mesmo ele morreu. E é revelação das Escrituras. O Espírito de Deus falou por mim. Então é o Espírito que inspira os profetas, como nós lemos no nosso texto, na nossa verdade prática. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. O Davi era profeta, patriarca. Um patriarca, é chamado no Novo Testamento, chamado de patriarca Davi, por ninguém mais especial do que o primeiro a pagar a sua fé pagar o testemunho de fé com a sua própria vida, o Estevão. E ele diz, o patriarca Davi diz, e Davi, ele diz, o Espírito do Senhor falou por mim. É essa linguagem que a Bíblia diz, é nessa linguagem que a Bíblia diz, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus criou os céus e a terra no princípio, e o Espírito Santo deu vida, transmitiu vida. Deus soprou nas narinas do homem e transmitiu vida, alma vivente, a nossa parte imaterial, a nossa parte imortal, que todo homem tem. A vida eterna não é um privilégio dos salvos. A vida eterna é para todo homem. O privilégio dos salvos é ter vida eterna nos céus. Ter vida eterna com Jesus Cristo. Mas todo homem
tem vida eterna, infelizmente. Até os piores inimigos da verdade têm vida eterna no lugar terrível, separados para sempre do amor e do poder de Deus. Meus amados, o segundo item aqui é a divindade revelada. Nós vimos o primeiro item do segundo tópico, a divindade declarada e agora a divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e o Filho revela a sua divindade e sua consubstancialidade com eles, o que está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós lemos no profeta Isaías, no capítulo 42, é sublime a leitura, uma revelação de Deus a respeito do Espírito Santo, a respeito da Trindade. Mas, irmão, a Trindade não é uma doutrina do Novo Testamento? Doutrina e formulação. Doutrina e formulação. Mas olha o que diz Isaías, capítulo 42, versículos 1 e seguintes. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Olha que coisa linda aqui. O versículo 1, o profeta Isaías, pelo Espírito Santo, diz, eis aqui o meu servo. Quem fala? Deus. Eis aqui o meu servo. Referência ao Messias. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Isso é trinitário, isso é trinitariano, isso aqui é triuno, isso aqui é a divindade plena que, na continuação histórica, nós aprendemos a identificar no Novo Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo. E não foi formulação de pais de igreja que fez isso, não foi especulação nossa que fez isso, nós não teríamos esta capacidade. Foi revelação de Deus no seu tempo, porque Deus se presta, ele se propõe, ele se auto-manifesta. Ele foi quem quis fazer isto. Então, eis aqui o meu servo, Deus falando através do seu profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo. E o Messias, mesmo nós identificando como Filho de Deus, como Jesus Cristo, mas ele era um servo, sim. Aparece na Escritura como servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustene, ou seja, meu servo depende de mim. Porque o nosso Deus, no seu tempo, já havia este servo humanizado. Deus não tem surpresas e nem tampouco precisa esperar o tempo chegar para ver a coisa. Não, Deus tem o tempo como teria uma bandeja na mão com tantos cálices, e eu vejo todos os cálices. Deus tem o mundo em suas mãos e vê todos os acontecimentos. Então, isso é trinitariano, isso aqui é uma manifestação, uma revelação do Deus triuno. Eu não tenho a menor dificuldade em receber, em admitir, em guardar, principalmente guardar, que me reputo como bem-aventurado. Em relação ao Pai, o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. É igualmente chamado de Espírito de Deus, Gênesis 1, 2, e de Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2, 12. Concernente ao Filho, ele é chamado por Jesus de outro Consolador. Jesus diz,
eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O que nós entendemos é que se Jesus saísse e não tivesse uma substituição, um substituto, estaríamos nós na orfandade. Mas ele promete não nos deixar na orfandade e promete outro Consolador. Então nós vemos igualdade. Nós vemos igualdade de condições para assistir à igreja. É a divindade do Espírito Santo. Outro Consolador, João 14,16. O termo grego para Consolador aqui é paráclito, que significa ajudador, advogado, e é aplicado ao Senhor Jesus como advogado, 1 João 2:1. O João confortando a igreja, lá tinha muita gente fraca como eu, tinha muita gente temendo as consequências da perseguição, tantas lutas, tantas tribulações. E ele diz que nós temos um advogado. Ele diz, não pequem, não pequeis, mas se alguém cair, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso justificador. Aparece como advogado, 1 João 2:1. Ele é chamado de Espírito de Jesus, Atos 16:7. O Espírito de Jesus. Aqui, o Espírito de Cristo, Romanos 8:9. E ainda, Espírito de seu Filho. O apóstolo Paulo, falando da plenitude dos tempos, em Gálatas 4:6, na verdade, quando a gente vê Gálatas 4, e neste texto, o apóstolo de Jesus Cristo, instrutor da igreja, ele deixa muito claro a respeito desta nossa necessidade e dependência também do Espírito Santo. Ele fala no versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, versículo 6, olha, adoção recebida, adoção concretizada, e já sendo filhos, eu poderia traduzir assim, e porque sois filhos, ou já tendo se tornado filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Que relação profunda do adorador com o Senhor. Que relação profunda. Pelo fato de já estarmos adotados, de já sermos parte da família de Deus, então aqui nós recebemos a adoção. O versículo 6, ele diz, e porque sois filhos, ou já tendo sido adotados, já estando adotado, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Este Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, chamado aqui, Gálatas 4:6. O item 3, obras divinas. A divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai e o Filho, mas também nas obras de Deus. O Espírito Santo é o Criador do universo e dos seres humanos. Jó, cheio da graça, após sofrer horrores, ele tinha sofrido, além de toda a afronta do inimigo, ele tinha sofrido na pele, experimentado na pele todo o horror da adversidade. Ele esteve numa situação calamitosa, mas ele, cheio da graça, nunca perdeu a graça. Deus fortaleceu profundamente. Deus sabia o que estava fazendo, Deus sabe sempre o que está fazendo, Deus conhece o fim de todas as coisas, Deus sabia qual seria o seu plano na vida daquele servo, e o Jó diz, o capítulo 26, versículo 13, e também no capítulo 33, versículo 4, o Jó fala sobre esta relação do Espírito de Deus
com esta criação santa, a obra do Espírito de Deus. O Espírito dando forma ao universo, embelezando o universo aqui, mas não existe. Mas é poesia, sim, é poesia. Deus se revelou também através da arte. Poesia. Os salmos, quem despreza? Poesia. Então, os livros poéticos nos ajudam, porque a poesia, ela parece que ela também trabalha, ou através dos versos da poesia, parece que nós nos tornamos mais tenros para com Deus. E o que Jó diz em 26, Jó 26, e o versículo 13, ele diz aqui: pelo seu espírito, eu gosto de ler com uma folga, o versículo 12, o autor diz assim: com a sua força fendeu o mar, e com o seu entendimento abateu a sua soberba. Abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, uma poesia, mas acreditavam nos monstros marinhos em forma de serpente, e o que a crença popular, o conceito popular, na linguagem popular, a poesia reconhece o unicórnio, o leviatã, a serpente enroscadiça e tal, e tudo era apresentado como sendo poderes tão grandiosos que os homens eram incapazes de enfrentar, e Jó diz que foi Deus que fez, através do seu espírito. Deus ornou os céus e criou o mar, criou o universo, fez tudo isto. É uma bênção a gente acreditar. Eu acredito, louvo a Deus, sou agradecido, porque apesar de grandes dificuldades que temos em vários aspectos, eu tenho uma facilidade porque me rendi, e me rendi mesmo, eu me rendi ao Senhor e à sua palavra. E aqui, meus queridos irmãos, a gente aprende de uma forma maravilhosa. Ele gerou Jesus, uma atribuição aqui é atribuída ao Espírito Santo. E é mesmo, quando Maria pergunta ao anjo, como se dará isso? Como acontecerá isso? Visto que eu não conheço homem, não tenho relacionamento com homens. Aí a resposta, o Senhor te cobrirá, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, aqui é atribuído ao Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, 1 Pedro 3,18. E ressuscitará os fiéis, Romanos 8:11. Ele é o Senhor da igreja. Eu acho lindo, 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 maravilhoso. Aqui, Atos, capítulo 20, versículo 28, no concílio que o Paulo fez pela direção do Espírito Santo, o Paulo reuniu os discípulos, os anciãos da igreja na região de Mileto. Ele ficou em Mileto e reuniu das proximidades ali, e ele faz recomendações àqueles homens. E este versículo, Atos 20 e 28, é de uma sublimidade extraordinária, meus amados, no que diz respeito ao domínio, à autoridade, à divindade e o senhorio do Espírito Santo. Atos 20 e 28. O apóstolo Paulo recomendando aqueles homens para que tivessem mais atenção ainda e se dedicassem mais, se consagrassem mais, se prontificassem mais, ele diz, eu lendo aqui, pelo menos, o versículo 26,
Portanto, Atos 20 e 26, mas eu vou ler até o 28. O versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Uma referência ao Evangelho na sua plenitude. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí vem a recomendação, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a Deus, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isto é profundo em relação à divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo constituiu bispos. O Espírito Santo ordenou os bispos para levar a palavra para a igreja. Ele levantou bispos para apacentar a igreja de Deus. A recomendação é: olhai por vós, tenha cuidado, porque a função de vocês é uma função especial, vocês têm um privilégio extraordinário, o Espírito Santo vos constituiu, elegeu, levantou, ordenou bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aí a divindade do Espírito Santo, o senhorio do Espírito Santo, a divindade de Jesus Cristo, o senhorio de Cristo e a revelação do Deus triuno. O Espírito Santo constituiu vocês bispos para cuidar da igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Quem verteu o sangue foi Jesus. Portanto, aqui é absolutamente trinitário. O Espírito Santo e a sua divindade. E, na continuação deste tópico, nós vamos ver que ele é o autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6, Jesus falando para o Nicodemos, dá a vida, Ezequiel 37, 14, aquele vale de ossos lá, que todos estavam mais secos do que eu, mas foram regenerados, foram revitalizados, vivificados, e tudo pelo Espírito. Claro, era uma visão, mas era uma visão que Deus quis mostrar para o seu servo para dizer o que ia acontecer com a nação. E nós temos aqui ele falando sobre a regeneração. Regenera o pecador, Tito 3 e 5, distribui os dons espirituais. Aqui, o senhorio do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, que o Espírito Santo distribui os dons como quer. Ele tem autonomia, divindade, ele é divino, ele é o Senhor. Ele não tem habilidade, capacidade, nem pretensão de fazer você entender como a luz do dia a divindade, a santidade do Deus triuno, que é ao mesmo tempo único e manifestado em três pessoas. Não existe razão para um unicismo idiota que diz que Jesus estava morrendo naquele Calvário, Jesus estava morrendo ali, era Deus morrendo. Não, Deus não morre, atributo divino, um dos atributos é a imortalidade. Então Jesus morreu como nosso Salvador, como o homem, o filho de Maria morreu. O Filho de Deus, ele deu a vida na condição de homem. Ele havia humanizado-se. Ele se humanizou para fazer aquele sacrifício. É um mistério? É. E eu sei explicar? Não sei. Mas negar que são três pessoas distintas é má vontade com as Escrituras. No mínimo, para dizer o mínimo. Então ele regenera o pecador, distribui os dons espirituais. E ele conclui aqui, assim o credo niceno, constantinopolitano, declara, e no Espírito, aí vem a declaração
do credo niceno. E no Espírito Santo, não sei, eu creio nisto, creio naquilo outro, creio no bem, creio... E no Espírito Santo, o Senhor, isso é o credo, e vivificador, que procede do Pai e do Filho, o que, juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Esse credo niceno tem a confirmação na nossa verdade prática. Falou por meio dos profetas. Aí o profeta Davi, lá no leito de morte, o Espírito do Senhor falou por mim, né? E ele diz assim, a confirmação bíblica dessa verdade é abundante. A confirmação bíblica desta verdade é abundante, ou seja, o credo niceno, em muito das suas expressões, é absolutamente bíblico e verdadeiro. Os seus defensores é que não tinha a Bíblia, não tinha esta regra, não tinha a Bíblia com esta clareza. Eu costumo dizer que pela religião, pelo catolicismo, a Bíblia nem existia. Meus queridos, no terceiro tópico aqui, os atributos da divindade. Eu escuto algumas recomendações, observações de internautas, de irmãos. Hoje o tempo é muito corrido, as pessoas muito apressadas, tudo muito apressado. E, olha, os seus vídeos são longos e não interessa. Só falta dizer assim. A gente não tem tempo. A gente não quer perder tempo, ou não tem tempo a perder, ou não tem tempo a gastar, ou o fator tempo somos impossibilitados de... Mas você sabe, alguém sempre tem um tempinho? Você sabe quanto Hollywood fatura? Não sabe. Ninguém sabe. Nem os hollywoodenses de lá não sabem qual é a fatura deles. E você sabe que eles têm vídeos de 3 horas. Tem. Filmes de 3 horas. Claro, tem muita história, tem muito sangue, tem muitas paisagens bonitas, tem muito enredo, mas volta o meu videozinho trabalhoso. Não é possível simplesmente passar por cima de assuntos tão profundos. Alguém pode passar por cima. Eu não tenciono, não agi assim, e é por isso que eu sou. É por isso que eu sou realmente muito difícil de ser dobrado, porque eu fui de degrau em degrau, de escarpa em escarpa, até chegar à planície deste conhecimento mínimo que eu tenho. Não é sacrificial alguém assistir, alguém pairar um pouco, dar uma paradinha, quem sabe até enquanto come uma boa refeição, e ouvir. Podendo conferir com as referências é melhor. Os atributos da divindade. Alguns atributos não se divide com ninguém. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Aqui apresentamos apenas alguns, devido à exiguidade de espaço, ou seja, o espaço é limitado. Meu problema é tempo, o vídeo é 1h13, e vai por aí. O Espírito Santo, o Espírito é onipresente, aliás, onipotente. Começa com o Espírito Santo sendo onipotente, Romanos 15:19. Seria ótimo ler essas referências. Como é que eu vou ensinar sem aprender? Como é que você ensina sem aprender? Não dá para enganar. Além de tudo, em cada esquina tem uma organização, uma espécie de armadilha para prender almas inconstantes. Ensinemos a palavra de Deus. E deixa ir para lá, para a armadilha, o que não quer perder tempo, o que não tem tempo a perder com Deus. Vá perder tempo com o bispo e se arrebente. Aqui,
O Espírito Santo é onipotente, Romanos 15, 19. É a fonte de poder e milagres, Mateus 12, 28, Atos 2 e 4, 1 Coríntios 12, 9 a 11. Ele é onipresente, está em toda parte do universo. A referência usada aqui é o Salmo 139, e é uma bênção, o Salmo 139. Para onde me irei do teu Espírito? Porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Lá não era revelado assim, pelo menos com textos e mais textos, mas ainda temos no Antigo Testamento. O salmista Davi, no capítulo 51 do livro de Salmos, ele pede ao Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. O profeta Isaías, no capítulo 11, diz, o teu Espírito Santo, o Espírito Santo, portanto, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo é o Espírito de Deus, não tem outro. Os seus atributos são os mesmos de Deus, onipresença, onipotência, onisciência. Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, pois conhece todas as coisas desde as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Passando pelo coração humano, conhece tudo. Conhece tudo. Tudo que se passa no meu coração, no teu coração. O Espírito Santo conhece. Por quê? Porque ele é Deus. Assim, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Atributos de Deus. Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade e divindade. O item segundo aqui, alguns atributos comunicáveis. Isso aqui ele comunica. Aqui ele, digamos, transmite para alguém. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras. Isaías 6 e 3, Apocalipse 15 e 4. Esse Isaías lá, os serafins, com aquela reverência, cada um tinha 6 asas, cobria o rosto, cobria os pés, com 2 eles se deslocavam ao redor do trono, voando e exclamando a santidade de Deus. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta de sua natureza, e não como resultado de uma fonte externa. O termo aplicado aos homens é por uma cerimônia. O sacerdote ele era ungido, o rei era coroado ou ungido também. O profeta podia ser ungido em alguns casos. Tem profetas que aparecem do nada, a gente não sabe como foi o início da sua história. O tesbita é um deles. Mas, em compensação, o Eliseu foi ungido de uma forma solene, profunda. O tesbita, nós não sabemos quem ungiu, se ele foi ungido por um homem, simplesmente Deus o revestiu e empurrou para aquela fornalha que o Acabe atiçava com a dona Jezabel. Mas o Eliseu recebe a unção, a chamada, uma convocação, e o profeta Elias ainda diz, você sabe o que significa esse meu gesto, de jogar a capa sobre você. Deus fez isso comigo, Deus faz isso com você. E é um atributo comunicável, a santificação. Então, outro atributo comunicável do Espírito Santo, meus amados, aqui ele vai falar sobre me perdi. O Espírito Santo não recebeu isso de fonte externa. Ele é santo em si mesmo, assim, não precisa ser santificado, pois é ele quem santifica, ele é santificador. Ele é o santificador, não foi santificado por ninguém. Ele é santo na sua natureza. Ele é eterno, ele é santo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é Deus. Os inimigos de Jesus Cristo, que se auto-intitulam, que se auto-proclamam como testemunhas de Jeová, eu chamo TN, testemunha de ninguém. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força. É só uma força. O Espírito Santo é uma força. Comparando com a energia, é uma loucura. É ignorar as Escrituras, é má vontade com as Escrituras, ou então muito boa vontade com o pai da mentira.
Na continuação deste tópico, nós temos aqui, meus amados, a bondade é outro atributo divino. Por isso Jesus disse, ninguém há bom senão um só, que é Deus. Marcos 10:18. E passagens paralelas, como Mateus 19:17, Lucas 18:19. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom. O Espírito Santo é bom. O Senhor Jesus, chegaram lá, bom mestre, ele disse, ninguém é bom, só Deus. O sujeito se achava bom, ele cortou logo as asas. Agora, ele está dizendo aqui, o Espírito Santo é bom. E qual é o texto? Neemias. Neemias, no capítulo 9, versículo 20, o Neemias falando da grandeza de Deus, o tratamento grandioso de Deus com os seus, ele diz que Deus fez isto, Deus fez aquilo, Deus deu a água, Deus deu alimento, e Deus colocou o seu bom espírito como instrutor do seu povo. É algo profundo. Eu me sinto muito bem e feliz. Eu sou muito feliz aprendendo e expressando, exprimindo este pequeno, não é pequeno conhecimento, porque é de algo profundo. Mas mesmo no pequeno vídeo, você se sente bem quando faz. E, meus amados, aqui nós temos ainda mais atributos. Nós temos mais coisas especiais a respeito do Espírito Santo. O Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. 1 João 5:6. E é sábio. O Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, é ele quem dá, são atributos comunicáveis. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus. E Deus vai descer para ensinar? Não, porque o Espírito Santo já foi dado à igreja. Então, meus amados, é uma bênção aprender. Nós temos o terceiro item aqui no terceiro tópico. Por isso é que eu disse a princípio, é uma lição vasta, são 4 tópicos. Na minha limitação, faria 2 lições para 2 aulas. Seria mais prático. Para mim, a minha limitação impede que eu vá mais rápido. Senão não aprende, senão não fica. O Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Isso significa ser o Espírito Santo objeto da nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento igual ao Pai e ao Filho. Conhecimento igual, reconhecimento igual. Ele é igual na Trindade, igual ao Pai e ao Filho. E por que aparece como terceira pessoa? No finalzinho ele disse lá, que nós vamos aprender. Aqui, meus amados, isso significa que o Espírito Santo é objeto da nossa fé. E é algo especial. A expressão comunhão com o Espírito Santo, ou comunhão do Espírito Santo, segundo aos Coríntios 13:13, na bênção apostólica, a bênção apostólica do apóstolo Paulo, porque os apóstolos eles tinham diferenças na conclusão de suas epístolas, portanto, uma bênção diferenciada no sentido de expressar. A bênção é a mesma, as expressões diferentes. Quando eu era diácono e já pastoreava, eu usava uma bênção que eu dizia para o meu pastor, eu recito um versículo, 2 Tessalonicenses 3:18, o último versículo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E eu dizia que era a bênção diaconal. Eu era diácono e já pastoreava. Então, meus amados, a bênção apostólica aqui, empregada pelo apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 13:13, ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, igual, aqui, harmonia, existe harmonia no ensino da triunidade de Deus. E
essa referência mostra que ele não é apenas objeto da nossa fé, mas também de nossa oração e adoração. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houvesse uma hierarquia na substância divina. Existem, sim, uma distinção de serviço. O Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho. Achei lindo isso aqui. O Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da igreja. É o Espírito Santo que faz isso aqui, na vida da igreja na terra. João 16, 13 e 14. E agora, concluindo, o quarto tópico, a personalidade do Espírito Santo. Eu poderia me deter bem mais aqui, mas vou deixar para você mesmo. Faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido a crença da igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como intelecto, pois ele penetra todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10 e 11, até as profundezas de Deus. Ele tem inteligência, Romanos 8, 27. Ele tem emoções, sensibilidade, Romanos 15, 30, Efésios 4 e 30. Também possui vontade, Atos 16 e 7, 1 Coríntios 12 e 11. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam personalidade. Isso, um argumento, mas vale. Agora, nós vamos ver, meus amados irmãos, aqui no último item, as reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Pedro obedeceu o Espírito Santo. Atos 10, o centurião Cornélio, ele tem uma visão de um anjo. O anjo fala com Cornélio e manda que ele mande buscar, convocar, chamar, pedir, recorrer a Pedro. E o Pedro não vê anjo, o Espírito Santo é que fala com ele. Qual a diferença? O Cornélio ainda não era uma nova criatura, muito embora tivesse um padrão extraordinário, melhor do que eu. Mas ele ainda não estava inserido na igreja. Portanto, Deus que criou os homens e criou os anjos, falou com ele através do anjo. Agora, Pedro era uma nova criatura, o Espírito Santo é quem diz, Pedro, tem aí uns homens chegando, vá com eles. Então, meus queridos, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ordena, o Espírito Santo tem vontade. Ananias mentiu ao Espírito Santo, Atos 5 e 3. Estevão disse aos judeus que eles sempre resistiram ao Espírito Santo, Atos 7,51. E o apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo. Não entristecer o Espírito Santo. Então, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12. E os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo, Mateus 28 e 19. Portanto, meus amados irmãos, é uma bênção. Aqui na conclusão diz, a frase que se refere ao Espírito Santo como terceira, a frase usada por ele, e usada em todo o contexto da história da Igreja Ocidental, mesmo a parte idólatra, essa frase que usa, pelo menos em termos de escritura, ela só tem razão de ser porque Deus se deu a conhecer pela criação, o Filho se deu a conhecer pela redenção e o Espírito Santo como consolador, como aquele que realmente nos convence. Portanto, ele diz aqui que é pelo fato, não é hierárquico, não é uma diferença.
a terceira pessoa, deve-se ao fato de o seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. E eu, ensinando para professores, ou palestrando com os professores, eu usei o texto de Atos capítulo 13, quando diz que na igreja de Antioquia havia profetas, e o Espírito Santo disse, comunicando com a igreja, disse, separai para mim, ou apartai para mim, dependendo da tradução, da versão, apartai ou separai para mim a Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E aí jejuaram, oraram e impuseram as mãos sobre eles, e o texto diz, e estes enviados pelo Espírito Santo, portanto o Espírito Santo tem personalidade, vontade, diretriz na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por hoje é só, Deus abençoe meus irmãos, 1h30. É muito tempo, pastor, é muito tempo, fica desinteressante os seus vídeos. É desinteressante para quem não tem tempo a perder com algo tão precioso. Se você tem tempo, se sente necessitado, quer aprender mais, quer melhorar, isso aqui é uma contribuição, pequena, mas é. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, se conosco. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, pela tua igreja, pelos meus ajudadores, pelos intercessores. Pai bondoso, Pai santo, ouve a nossa oração. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos na sexta lição com EBD na web. Deus abençoe, leiam a Bíblia Sagrada, mas leia mesmo, pesquise, estudem. A Igreja de Jesus tem a responsabilidade de preservar esta mensagem e para sempre. Deus abençoe e guarde os meus irmãos. Amém.